Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos dar continuidade à aula de Introdução à Análise Combinatória. Bom, como a gente já viu na primeira aula, a gente viu que nós podemos utilizar para a resolução de problemas o diagrama de árvore. Ele facilita, né, a nossa visualização, ver como as coisas estão funcionando. Mas é muito mais prático utilizar o princípio da multiplicação, a gente economiza muito mais tempo, né? Então a gente vai continuar fazendo alguns exercícios, resolvendo algumas situações, problemas, utilizando o princípio multiplicativo. De quantas formas diferentes João, Pedro, Laura, Maria e Ana podem ser dispostos em uma fila? Então, vamos ver aqui as possibilidades, né, da disposição dessas pessoas na fila. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho 5 lugares na fila. Vou deixar aqui desenhadinho já. 3, 4, 5. Então, a gente tem que pensar assim, se a gente fosse fazer o diagrama de árvore, ia ficar um pouquinho demorado, né? Que a gente ia ter que considerar, por exemplo, começando do João, aí poderia vir depois o Pedro, a Laura, a Maria e a Ana, ou se não, poderia vir depois uma outra possibilidade, seria Pedro, João, Laura, Maria e Ana, e assim vai, só que nós temos 5 itens, né, aí nesse problema, então ia ficar um pouco não, né? Acho que ficaria bem demoradinho para a gente resolver. Então, pelo princípio multiplicativo, as coisas acabam ficando bem mais fáceis, mais rápidas. Então, por exemplo, aqui, considerando que a fila comece por essa posição aqui. Aqui pode ser tanto o João, tanto o Pedro, tanto a Laura, tanto a Maria, tanto a Ana. Então, qualquer um dos 5 pode ocupar essa posição. Ou seja, então eu considero que aqui pode ser qualquer um dos 5 alunos. Nessa segunda aqui, na segunda posição da fila, bom, um deles já está ocupando o primeiro lugar na fila. Então, só nos sobram quatro outros alunos, pessoas, né? Só os outros 4 que podem ocupar esse segundo lugar. Então, um dos 4 vai ficar aqui no segundo lugar da fila. Bom, se já tem uma aqui no primeiro, outra no segundo, agora eu só tenho 3 pessoas para ocupar os outros lugares. Então, aqui no terceiro lugar, nós temos as outras 3 que ainda não estão na fila. Então, uma dessas 3 pessoas vai ocupar essa posição aqui na fila. Bom, e assim vai, né? Aqui também, no penúltimo lugar da fila, um dos 2 que sobraram que vai ocupar esse lugar. Então, das 2 pessoas que sobraram, uma delas vai ocupar esse lugar aqui. Pode ser qualquer uma das 2. E por fim, a única pessoa que ainda não está na fila vai ocupar o último lugar. Olha só, então o que a gente tem aqui? Agora, como é o princípio multiplicativo, né? A gente só faz o produto entre esses fatores aqui, entre esses elementos. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 120. Ou seja, se a gente fosse fazer o diagrama de árvore, a gente ia também chegar nessas possibilidades aqui, ó, 120 possibilidades, ia levar um bom tempo, né? Quando a gente vê que tem um número que a gente vê que está multiplicando pelos seus antecessores, que nem a gente tem aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente está vendo que o 5 está multiplicando todos os números que antecedem a ele, vai até 1. A gente tem um nome para isso, esse é um assunto que a gente utiliza muito aqui na análise combinatória, que é o fatorial. Então, outra forma que eu teria de escrever esse produto, sem precisar estar, vamos dizer, desmembrando, né? Seria assim, ó, 5 com um ponto de exclamação. É o que a gente chama de fatorial. A gente considera o número fatorial o produto de um número pelos seus antecessores. Então, aqui no caso, isso pode ser para qualquer número, tá, gente? Desde que ele seja um número natural. Então, por exemplo, aqui o 5. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse de 10, por exemplo, 10 fatorial seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai terminar no 1, tá? É um ponto importante também. Então, sempre a forma básica, né, a forma geral é n fatorial, né? O n sendo n qualquer um número natural. Uma coisa que vocês também vão utilizar muito para resolver os exercícios é n
que outra forma da gente escrever, denotar esse fatorial de forma genérica é n vezes n menos 1. N menos 1 fatorial, né? Ou seja, aqui continua. Ó, para numerar os M armários dos vestiários de um clube, foram usados todos os números formados com 3 algarismos distintos do conjunto 1. Aí tem o conjuntinho A aí, que tem com os elementos 4, 7 e 8. O valor de M é, então, ó, vamos lá, utilizando novamente o princípio multiplicativo, a gente sabe que os armários, eles são compostos por 3 números, e uma informação importante que o problema dá é que os algarismos dos números desses armários, eles são distintos, ou seja, a gente não pode ter um armário com os números 447 ou 777, 488, não, a gente não pode repetir nenhum dos algarismos. Então, gente, como os algarismos têm que ser distintos, né, a gente tem que considerar isso quando a gente vai formar os números dos armários. Ou seja, na casa das centenas, a gente pode escolher qualquer um dos 3 algarismos que a gente tem ali nesse conjunto A. Ou seja, aqui pode ser ou 4, ou 7, ou 8. Então, pode ser qualquer um dos 3 algarismos. Bom, o algarismo da casa das dezenas já não pode ser o algarismo que eu escolhi para a casa das centenas, né? Então, se eu tinha 3 para escolher na casa das centenas, eu só vou ter 2 para cada das dezenas, já que a gente não pode ter repetição de número. Então, qualquer um dos 2 números que sobraram, eu posso colocar aqui na casa das dezenas. E por último, o algarismo da casa das unidades só vai poder ser o único número que sobrou, ou seja, 1. Que eu digo, né, é o único número. Eu só posso escolher um número, que pode ser aí ou 4, ou 7, ou 8. Ó, aqui também a gente tem aquele formato lá do exercício anterior. 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, um número multiplicando seus antecessores até chegar a 1. Então, aqui a gente também tem um fatorial. Então, a gente também poderia escrever como 3 fatorial. E quanto dá isso aqui? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Bom, vamos para o próximo. Bom, aqui agora eu queria falar sobre a divisão de fatorial, né? Que é uma coisa que também tem muitos exercícios sobre isso na apostila de vocês. Então, por exemplo, você tem o 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Bom, aqui a gente poderia ir desmembrando aqui o número, né? Poderia deixar assim, por exemplo, ó. A gente poderia fazer 6 vezes 5 vezes o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E fazer a mesma coisa, a gente poderia fazer também a mesma coisa no denominador. Aí ficaria aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí aqui para dividir não tem segredo, né? Os termos que são, como a gente só tem produto tanto no numerador quanto no denominador, a gente pode cancelar os termos em comum, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 4 aqui, 4 dividido por 4 é 1. Então, eu posso dividir esse 4 para esse daqui. Mesma coisa aqui, ó, 3 e 3. 3 dividido por 3 é 1, então a gente também pode cancelar. 2 dividido por 2 é 1, a gente cancela, e 1 dividido por 1, a gente também cancela, que é 1, né? E aí, a gente só sobra pra gente valores no numerador, então a gente só tem que fazer o produto entre eles. 6 vezes 5, a gente vai ter que é 30. Só que assim, pensa que se eu tivesse um número muito grande, por exemplo, divisão de números grandes, se eu tivesse que fazer 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Bom, aqui como são números grandes,
Não ia valer. Imagina o trabalho que a gente teria para estar desmembrando esse 100 até o 1 e o 99 até 1. Então a gente não precisa fazer isso. Se vocês perceberem aqui em cima, olha só. Tem o 6 vezes 5, aí aqui, ó, a partir do 4 em diante, ele tem os mesmos termos que o denominador. Ou seja, se a gente prestar atenção, ó, tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui também é um fatorial. Então, outra forma que eu teria de escrever esse de cima seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. A gente desce até a casa, até o número, o menor fator que a gente tem aí na divisão. Embaixo, o nosso menor não é o 4, a gente tem o 6 em cima que é maior, e o 4 embaixo que é menor. Então, a gente desce até a casa do 4 ali. Aí a gente pode fazer. Então, como a gente já viu, do 4 em diante, a gente pode dividir com o de baixo, certo? Então, aqui a gente também pode dividir 4 fatorial, a gente pode dividir com 4 fatorial. A mesma coisa aqui, ó, se for um número muito grande, por que eu multiplicaria 1 por 1, sendo que eu também posso fazer a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa de escrever 100 vezes 99, né? Logo, o antecessor de 100 é 99, então ficaria 100 vezes 99 fatorial. Eu desci até o número que é conveniente para mim, porque embaixo no denominador eu tenho 99 fatorial. Ou seja, ficaria aqui 100 vezes 99 fatorial dividido por 99 fatorial. Aí, como eu tenho 99 fatorial em cima, 99 fatorial embaixo, eu posso dividir. Aqui é 1, ou seja, fatorial de 100 dividido 100 fatorial dividido por 99 fatorial é 100. Muito mais rápido do que a gente está desmembrando todos esses valores, né? Do fatorial do número. Bom, gente, nossa aula de introdutória termina aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar no nosso grupo do WhatsApp, né? O grupo de monitoria, que a gente vai estar tentando esclarecer as dúvidas de vocês. É isso, obrigada.